futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, de Red Bull Bragantino 1, Vasco da Gama 1. E a gente tá numa fase do campeonato agora que é o seguinte: se não der para vencer, a gente não pode perder. Qualquer ponto nesse momento é importante, principalmente contra adversários mais fortes, que fatalmente vão arrancar pontos dos nossos concorrentes diretos, e também, ainda mais importante, se esses pontos forem fora de casa. Óbvio que pra gente, a rodada perfeita, que eu brinquei com vocês mais cedo, poderia ter acontecido se o Vasco tivesse vencido o seu jogo, porque ele tiraria 3 pontos do primeiro time fora da zona. Poderia ter acontecido, mas a gente terminou a rodada tirando mais um pontinho. Lembrando que nós viemos de 2 jogos contra Grêmio em casa e Red Bull Bragantino. Red Bull que nas 10 últimas rodadas tem a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Chegou a essa partida agora a 11 jogos invictos em casa, 6 empates e 5 vitórias. E o próprio Flamengo teve lá e tomou um 4-0 fora o baile. Então, era sim um jogo difícil. Dava para ter tirado os 3 pontos? Se o Orelhano faz o 2-0 na primeira etapa, daria. Mas dava para ter perdido esse jogo hoje também, porque o Vasco foi amassado pelo Red Bull no segundo tempo. E lembra que eu falava que nosso pãozinho estava caindo com a manteiga toda hora para baixo? O pãozinho do Vasco começa a manteiga a cair para cima. Porque se é o que a gente está vivendo algumas rodadas atrás, fatalmente alguns dos lances hoje a bola teria entrado. Que teve de bola cruzada, do primeiro para o segundo pau rasteiro, batendo o Léo Jardim, o jogador chegando de carrinho atrasado, o próprio lance do Alejandro, que ele reclamou de pênalti no finalzinho, que por um detalhe ele não toca a bola, a gente teria tomado o gol se fosse em outras partidas. Mas, enfim, vamos analisar aqui a partida, mas antes queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é um oferecimento da Honey Caps. Você sabia que 45% dos homens, tem dificuldade de chegar junto com as suas parceiras naquela hora H? Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. O Honey Caps é um produto 100% natural, aprovado pela Anvisa, que vai te ajudar na sua virilidade aí sem comprometer a sua saúde, tá? E eu tenho uma notícia ainda melhor. Nós fechamos uma parceria exclusiva com eles e aqui no link do primeiro comentário fixado você pode pedir uma amostra grátis. Só vai pagar o frete, que é bem baratinho, e eles mandam aí o produto para sua casa. Se gostando, você pode pedir mais diretamente com eles, tá? Mas corre que são poucas amostras e o link tá aqui, no primeiro comentário fixado do vídeo. Honey Caps, parceiro do canal Futebolaço. Bom, galera, primeiro tempo, o Red Bull Bragantino tentou fazer ou fez aquilo que é usual de normalmente os times que jogam em casa, principalmente o Red Bull Bragantino jogando no Nabi Abichedi. Tinha a bola, empurrava o time do Vasco para trás, mas sem conseguir criar muitas oportunidades, né? Era um jogo um pouco mais estudado, com o Red Bull tendo mais as ações. O Vasco teve uma bola alçada na área, uma casquinha, com o Léo cabeceia fraco na mão do goleiro Cleiton, né? E o Sorriso também teve uma chance ali que ele chega um pouquinho atrasado, também com 3 minutos. Os dois times botando a carinha de fora e foi um primeiro tempo mais bem jogado. Tecnicamente foi um jogo melhor. Depois das alterações aí do Ramon Dias e também do Pedro Caixinha, as duas equipes perderam aí bastante qualidade. E a partir dos 25 minutos, o Vasco começa a criar as suas oportunidades e entrar na partida. Com 25 minutos, o Peck chuta uma bola de fora da área num passe que ele recebe do Paulinho. O goleiro Cleiton faz a defesa. Com 27 vem o lance do pênalti, né? Um pisão que o Aderlan faz ali em cima do Pablo Verrete, né? Um lance ali meio complexo, porque ele toca a primeira bola, mas depois dá um pisão firme no Verrete, né? Talvez a gente em campo em cima ali poderia até não ter visto. O que me incomodou é que, tanto que na hora eu nem vi, né? Eu achei pênalti, até aqui vai um parênteses. O que o Verrete me irritou no jogo de hoje, cara, eu sei que talvez eu vou ter uma opinião, não sei, porque o torcedor, quando ele tá apaixonado por um jogador, principalmente quando ele começa a meter gol, tudo é elogio e você não pode criticar, né? De contrapartida, quando o cara tá queimado com a galera, se ele faz uma boa partida, te elogia, o torcedor já nem presta muita atenção porque tem má vontade com um certo atleta. Eu acredito, por esses 2 jogos, 2 gols, e ninguém aqui tá falando que o Verrete é um mau jogador, longe disso, mas eu acho que ele fez uma atuação hoje bem fraca. Se não é ele, a gente não tinha levado esse 1 pontinho, porque é ele que sofre o pênalti, ele converte, mas ele fez uma atuação muito abaixo hoje. Uma coisa que me incomodou, e se não temos o VAR, se fosse a arbitragem à moda antiga,
a postura que ele adotou em campo hoje faria com que várias vezes os árbitros deixassem de dar algumas faltas que de fato aconteceram. Eu vou explicar o porquê. O que o Verratti caiu em campo hoje, os jogadores encostavam nele, ele desabava e rola pra cá e rola pra lá, parece que tomou um soco no meio da fuça. Era assim toda hora. Tanto que no lance do pênalti, que foi pênalti de fato, ele já tinha caído tanto, simulado tanto em campo hoje, que eu te confesso que na hora eu achei que ele estava já tentando cavar de novo. Né? Mas aí quando vem o replay, deu pra ver que ele tomou um pisão forte ali, pênalti. Ele é um bom batedor de pênalti, fez alguns gols de pênalti lá pela equipe do Pirata, né, a equipe do Belgrano, e aí pegou a bola, olhou pro canto de cá, induziu o goleiro a pular, virou o pé, bateu bem, a bola bem próxima ali à bochecha da rede, 1-0. E aí você fala, putz, 1-0, primeiro tempo, 31 minutos, né, o seu Daronco levou quase 4 minutos ali para poder confirmar o pênalti, parecia que ele estava com a má vontade para dar o raio do pênalti. Por outro lado, se de fato o lance que ele viu na cabine foi a que a Globo ficou reprisando no momento que ele estava olhando, porra, parece que a galera do VAR também estava meio que de má vontade. Porque teve uma câmera, eu não sei se essa câmera só a Globo tem e o VAR não, eu não tenho essa informação, que tem uma que tá nítido, o lance está melhor colocado, mais por trás e você vê o pisão. Já o lance que eles deram pro Daronco analisar, eles ficaram indo e voltando toda hora, não estava tão claro, né? Mas por uma outra imagem que a gente tinha visto da Globo, o pisão foi nítido e ele acabou marcando o pênalti. E aí, cara, você entra numa de, pô, o Red Bull vai vir para dentro da gente, né? Pô, a gente pode acabar tomando aí 1-1 cedo, vamos ver como é que vai se comporta, novamente abrindo o placar com muito jogo para acontecer. O gol do Verratti contra o Grêmio foi no segundo tempo, já com 35, 36 minutos, o jogo caminhando ali para a reta final. E o Vasco manteve uma boa postura. Uma coisa que me incomodou um pouco, né, e tem mérito do Red Bull Bragantino, que é um time que joga de forma coletiva, os jogadores sabem se posicionar em campo, tem as trocas de movimentação, um time que o coletivo é muito azeitado, você vê que os jogadores sabem exatamente o que tem que fazer, e é um time muito leve e um time com muita velocidade, força, né? É um time que você pega um time mais envelhecido, um time mais veterano, eles vão botar na roda aí, vão meter uma correria desenfreada e fica ruim de marcar. E o Vasco tava fazendo muito no jogo de hoje, uma situação perigosa que pareceu até um pouco o lance do gol que a gente toma. Quantas vezes eu não vi o Vasco fazendo quase 2 linhas de 4 e afundando esses jogadores para dentro da área, dando muito a entrada da área intermediária para o Red Bull Bragantino trocar passe, e quantas vezes os jogadores do Vasco saíam no bote, eles quebravam essa linha de passe e toda hora aparecia um jogador livre na entrada da área. O Lucas Evangelista fez muito esse papel e o Juninho Capixaba, cara, fez uma partida incrível, jogou demais, parecia um camisa 10 jogando na lateral esquerda. Baita de um jogo, e hoje, por mais sorte talvez do que juízo, o Vasco acabou não tomando gol assim em algumas oportunidades. Acredito que essa marcação frouxa no meio-campo do Vasco irritou o Ramon Dias, que no segundo tempo tenta corrigir, sacando o Marlon Gomes, que já tinha amarelo, sacando o Luco Orediano, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, podia ter feito 2-0 e não fez, e tirando o Robson, né, que estava atuando ali na lateral direita, mas o Vasco piorou. O Bragantino também fez mudanças em quantidade no segundo tempo. Eu acho que aconteceram as duas coisas. O Red Bull melhorou com as mexidas e o Vasco piorou também com as mexidas. O Galarza não vai bem nem de volante, foi jogar na lateral esquerda. Figueiredo, jogador nulo, entra, não agrega praticamente nada ao time. O Peck, coitado, é um jogador que se mata em campo, cara. Que o Peck volta correndo atrás de ponta, de lateral, e vem roubar a bola aqui embaixo, e depois é ele que, as poucas jogadas que o Vasco cria na frente, é o Peck arrancando, correndo igual um maluco. O que o Peck tem de condicionamento físico, cara, é elogiável, porque esse moleque é um leão, cara. Ele, se não fosse jogador de futebol, tem aptidão aí pra ser maratonista, corredor, né, triatleta, sei lá, fazer essas coisas de longa distância, porque o condicionamento dele é muito forte e em alta velocidade, né? O jogador tem muita velocidade, tem hoje muito abusado do tapa, né? Ele tem confiado tanto no arranque dele que quando ele vê um espaço, ele balança e já dá o tapa e acaba se desgastando muito, que algumas jogadas ele acaba não conseguindo ter êxito. Uma coisa que eu percebi também é que os melhores momentos do Vasco nesse campeonato, que foram pouquíssimos,
foram os momentos em que o PEC teve bem. O jogo do Galo, o jogo do Palmeiras, né? Esse início de brasileiro bom do Vasco, era um momento que o PEC estava muito bem. Fez gol contra o Galo, fez gol contra o Palmeiras, e aí o PEC cai, o time cai. E agora, contra o Grêmio e também contra a equipe do Bragantino, o Vasco volta a ter uma melhora, a fazer 4 pontos, em um momento que o Gabriel Peck volta a melhorar em campo. É ele que faz o gol contra o Corinthians, é ele que dá assistência para o gol do Vegetti, e hoje ele faz as principais jogadas ofensivas do Vasco. Tirando o lance do pênalti, as poucas e raras chances que o Vasco criou foram em jogadas de arranque do Gabriel Peck. E o Paulinho se mostra um jogador que tem essa questão de carregar a bola e pifar e achar bem os jogadores. Hoje ele ia fazendo uma bonita jogada de novo assim, nessa questão do arranque, mas o Gabriel Peck tomou uma decisão errada. Até acho que o Peck se meteu numa bola, numa roubada que ele dá no Paulinho, passa. Acredito que o Paulinho estava tentando virar uma bola no Vegetti do outro lado, mas o Peck entra na frente, domina a bola meio atabalhoada e dá uma tapa, facilitando a defesa do Cleiton. Mas a história desse primeiro tempo poderia ter sido um pouco diferente. Numa bola que o Léo Jardim dá uma bicuda para frente, eu não sei se foi o Vegetti que fez a casquinha, tô mais para acreditar que foi um zagueiro do Red Bull que raspou errado, né? Em vez de raspar para frente, ele raspou para trás. O Orelhano atacou o espaço e a bola cai na perna ruim dele. E aí tem essa questão do pé certo do lado certo, né? Ele pelo lado direito entra, se ele é um jogador destro, ele teria mais facilidade, né, de meter essa bola no canto, a bola cai no pé dele, ele até tira do goleiro, a bola passa raspando a trave e vai para fora. Se sai esse 2-0, dificilmente o Vasco teria perdido o jogo. E aqui entra um fator crucial para a gente discutir, porque o Daronco demorou demais para poder analisar o lance do VAR, culpa dele, o VAR também não ajudou com a câmera, aí cabe a discussão. Mas fato é que ele dá 8 minutos de acréscimo no primeiro tempo, e aí eu te pergunto, no segundo tempo ele deu os mesmos 8. Teve aquela confusão lá do empurra em campo, o seu Daronco conseguiu a façanha hoje de sair xingado pelas duas torcidas. A torcida do Red Bull acabou o jogo xingando o Daronco, e a torcida do Vasco acabou o jogo xingando o Daronco. Quando você vê as duas torcidas reclamando da arbitragem, é porque ele perdeu a mão. Eu nem acho que ele foi decisivo em lances capitais do jogo hoje. Pô, teve um pênalti que ele não marcou, teve, pô, sei lá, um gol anulado. Não teve uma situação assim. Mas ele invertendo falta, algumas faltas que ele acabou não dando. Ele causa a confusão no lance do Puma, do meião. Quantos jogos o Puma joga com essa meia trocada e com essa meia aberta na panturrilha? E outra, há quanto tempo ele estava em campo? A função do quarto árbitro não é ver isso? Se o jogador está, por exemplo, né, com o short térmico na cor do calção, se ele está com o equipamento apropriado, o jogador hoje não pode jogar sem caneleira, mas se o quarto árbitro deixou ele entrar em campo, porra, ele para o jogo, obriga ele a tirar a meia, aí quer voltar ao jogo, e aí você vai deixar um time jogando com -1? A gente sabe como é difícil você jogar com um jogador a menos. E se o Vasco toma um gol? E aí, pelo menos, a gente vê um quê mais de malandragem nesse time do Vasco. O Vasco, nesse lance, furou a bola, né? O Vasco brigou ali, reclamou, Léo Jardim, a pedido do Ramon Dias, que também é um cara experiente, mandou ele cair, e ele simulou, obviamente, uma contusão, ficou ali, tomou um cartão amarelo por causa disso, mas acabou fazendo com que o Vasco não jogasse com -1. Irritou muito o Bragantino, porque, obviamente, o goleiro do Vasco estava simulando uma contusão que não existia, mas o erro origina quando o seu Daronco faz o Vasco ficar com -1, cara. Um jogo que era parelho não, um jogo no qual o Vasco estava sendo amassado pelo adversário no segundo tempo. E a gente poderia ter tomado um gol enquanto o Puma está fora do jogo. E aí o Vasco, pelo menos, mostra-se um time um pouco mais malandro hoje, com alguns jogadores mais experientes, fura a bola ali e consegue voltar com o Puma e não jogar com -1. E aí, voltando no lance do primeiro tempo, ele acaba, na minha opinião, dando um acréscimo meio bizarro. Ele dá 53 minutos. E quando que o Vasco toma o gol? Com 53 minutos.
Não é ele que marca mal, não é ele que deixa um jogador do Bragantino sozinho para finalizar da forma que finalizou, mas se ele acaba o jogo com 50, 51 ou 52, a gente não teria passado por esse lance. Mas, tirando a questão do acréscimo, que é discutível, o Vasco toma um gol muito bobo, né, cara? Um escanteio batido, o Medel corta, e tinha não só o Gustavinho, tinham outros jogadores do Red Bull limpo de frente para a área para finalizar. E aí ele pega uma bola difícil, uma bola que vem quicando, ele faz o famoso bate-pronto, bota força na bola. Tinha um jogador na frente do Léo Jardim, o Léo pula e ainda toca na bola, mas acaba tomando gol. Não vejo como falha do Léo Jardim, muito pelo contrário. Mérito do Gustavinho, que pegou uma bola difícil, conseguiu botar força nela. E se o Léo Jardim faz a defesa, seria uma grande defesa. Acaba o primeiro tempo 1-1. E aí eu falo, putz, a gente toma um gol com 53 minutos no último lance, acho que o Pãozinho vai voltar a cair para baixo. Mas não, cara, visto o que aconteceu em todo o segundo tempo, é pra gente hoje levantar a mão pro céu e falar, saímos com um ponto de Bragança Paulista. Porque se não foi o gol do Gustavinho em 53, o Red Bull merecia ter feito 1, 2, 3 gols na segunda etapa. O Borba finaliza uma bola de cabeça com 7 minutos, com 15, o Léo Jardim domina, faz uma defesa no chute do Borba também, numa jogada que ele vem triangulando e sai da direita, que ele bate, o Léo Jardim faz a defesa. Com 19, o Ortiz de cabeça acaba fazendo também uma defesa. Com 23, o mesmo Borba chega atrasado numa bola que o Ortiz faz o lançamento, o Juninho Capixaba bate de primeira, ele chega um pouquinho atrasado, poderia ter feito o gol. Com 33, o Alex Evangelista chuta uma bola, uma pancada de fora da área, obriga o Léo Jardim a fazer uma defesa e botar para escanteio. Com 34, o Luan Patrick, né, tem um cruzamento ali do Juninho Capixaba, ele cabeceia, o Léo Jardim faz a defesa e acaba quase tomando um gol, ele pega a bola em 2 tempos. Com 40 minutos, o Sorriso bate uma falta, que o Léo Jardim põe para escanteio. Com 45, uma pancada de fora do Jadson, o Jardim também põe para escanteio. E aos 50, tem uma jogada do Bruninho, né, que ele... Primeiro o Jadson vai no fundo, cruza, e a bola passa de novo. A zaga os jogadores do Bragantino dão um carrinho, chegam atrasado, ela acaba caindo do outro lado, e aí alguém vai no fundo, rola a bola pro Bruninho, e aí o Bruninho isola a bola, joga a bola lá em São Januário. Então o Vasco abusou ali de pedir, pelo amor de Deus, e por Cabo Daciolo, para não tomar o gol. Acabou que teve uma mísera oportunidade no segundo tempo. De novo, uma bola que o Peck briga igual um maluco, né? Ele se vira, tromba com todo mundo, consegue ir no fundo, cruza de perna direita, e aí o Vegete, cruzamento de direita, se entra com a perna esquerda. Cruzamento da esquerda, se entra com a perna direita. A bola vem da direita, ele vai entrar com a própria perna direita. Acontece que perde tempo da bola, dá-lhe uma canelada. A bola era uma jogada difícil, tá? Não era um lance fácil de finalizar não, mas tem um erro técnico ali. Ele tenta entrar de direita, pega de canela, a bola passa um pouco longe do Figueiredo e sai. Então, o Vasco foi amassado pelo Bragantino no segundo tempo, que não teve competência para fazer o gol. Já o Vasco foi o famoso, nem arame liso, né? Porque o Vasco nem chegou a cercar o Red Bull. Foi um jogo muito ruim do Vasco no segundo tempo. Você pode ver o copo meio cheio ou um copo vazio. Copo vazio, pô, Dieguinho. O Orediano podia ter feito gol, né, cara? 2-0 ali, não fez. Pô, a gente tomou um gol no último lance do primeiro tempo, que o Daronco deu todos os minutos de acréscimo e os jogadores vacilaram. Ou você pode olhar o copo cheio. Pô, acabamos a rodada tirando um pontinho. Estamos a 2 jogos sem perder. Jogamos contra o Grêmio e contra o Red Bull. Se você volta algumas rodadas atrás e olha a tabela, você imagina talvez um ponto, né? Uma derrota lá e um empate em casa, ou talvez até 2 derrotas. Você poderia pensar isso. E você sai dessa sequência com 4 pontos e tirando um pontinho dos seus adversários nessa sequência de 2 jogos, dá para se dizer que a gente pode ver um copo meio cheio. Mas eu tenho a visão de que, nesse momento, pontuar e se manter vivo no campeonato é fundamental. Até comentei antes da rodada iniciar de ter os jogos, que isso era um jogo crucial, que se o Vasco perde e a galera ganha, saltaria para 9 pontos, e aí a Inês ficaria bem perto de ficar morta. Mas a gente finaliza a rodada diminuindo num jogo, numa rodada difícil, tendo um confronto direto que as equipes poderiam ganhar e abrir gordura, a gente tira um pontinho. Agora é um jogo em casa, ao mesmo tempo
que é um jogo ainda difícil, a pressão para pontuar nesse jogo é muito maior do que no jogo do Bragantino. A gente perdemos aí o Luco Herediano pelo terceiro cartão amarelo, mas a gente vai jogar em casa, temos um histórico recente de pontuar bastante contra o Galo, ganhamos deles lá, mas o jogo é jogado, o lambari é pescado, vamos torcer para a gente conseguir essa vitória aí, que para a gente vai ser fundamental. A gente pode terminar a próxima rodada, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, né, do primeiro time fora da zona, e aí tendo ainda um jogo a menos, tá? E aí, de novo, vem uma sequência muito braba. A gente pega o Palmeiras no Allianz, e aí esse jogo eu praticamente não conto com ponto. O que vim de lá é literalmente para tu levantar a mão pro céu e agradecer. Lembrando que o importante nessa rodada do Galo é ganhar e conseguir tirar ponto. Sendo que a gente pode cair naquele ioiô, tira ponto nessa rodada e o que a gente tira a gente devolve na outra por causa do jogo da equipe do Bahia. Do Bahia não, da equipe, desculpa, do Palmeiras. E aí a gente vai pegar um time que a gente tem sido, infelizmente, nos últimos anos, saco de pancada, que é a equipe do Bahia, lá na Arena Fonte Nova. Ultimamente tem sido 3x0, 3x0, 3x0 lá, né? Ano passado foi até um 1x1 ou 2x1 de virada, já não lembro agora. Eu acho que a gente perdeu de virada. Mas enfim, vamos ver que bicho vai dar. E é um jogo que a gente não pode perder de jeito nenhum, porque é confronto direto. Hoje o Bahia é o primeiro time fora da zona. Mas aí eu já tô indo muito pra frente. É um jogo de cada vez. E a gente vê um time, né, cara? Um time com um pouco mais de sorte. Um time que começa a pontuar mais contra adversários complexos. Isso pode ser que seja um sinal que quando a gente pegar os nossos concorrentes diretos e times um pouco mais frágeis, a gente consiga vencê-los. Mas, enfim, tem muito campeonato, tem uma semana longa para preparar contra a equipe do Red Bull. O Payet chega quarta-feira. Vamos continuar com a expectativa boa, torcendo que essa maré de notícias boas continue acompanhando o nosso clube, beleza? Então é isso, galera. Assim eu encerro nosso pós-jogo, terceiro vídeo do dia. E amanhã eu volto com a nossa primeira edição. Valeu, fui, tamo junto.